Olá, galera, mais um vídeo aí para ajudá-los nesse processo de atividades remotas durante a nossa quarentena. O vídeo em específico vai tratar do lema dos bolcheviques, que eram socialistas revolucionários da Rússia, que foram responsáveis pela Revolução de Outubro, que é a segunda fase da Revolução Russa, que vão conseguir enfim, estabelecer o primeiro Estado socialista na face da Terra. É interessante a gente entender que esse lema ele foi desenvolvido com base em um acontecimento histórico, que é entendido por historiadores estudiosos da Revolução Russa como um pontapé inicial de todo o processo e também é um lema que é influenciador de outros processos revolucionários com base socialista ao redor do mundo, posterior à Revolução Russa. Dito isso, é bom a gente lembrar qual é o lema que eu estou falando, né? Pão, paz e terra. Não necessariamente nessa ordem, mas aqui a ordem não altera o fator. O que é importante é que essas são as palavras de ordem que os bolcheviques usaram e conseguiram unir tanto os operários do campo, a foice, quanto os operários da cidade, o martelo, contra o governo provisório, que era a Revolução de Fevereiro, e estabelecer uma força absurda que conseguiu dar literalmente um pontapé no governo provisório e estabelecer base de um Estado socialista. Mas antes é necessário a gente lembrar que a Rússia era um país totalmente agrário, e isso vai fazer com que boa parte da classe trabalhadora fique no campo. Poucos iam para as cidades e conseguiam trabalho, porque as indústrias eram poucas. Imagine a situação de calamidade social. E aqueles que conseguiam emprego nas indústrias, que a maioria eram indústrias estrangeiras, pagavam pouco, não conseguiam manter uma realidade social cotidiana digna para sobreviver. Muitos deles passavam fome. Por isso, que ocorreu uma greve de tecelãs mulheres foram à rua protestar contra o governo imperial, pedindo melhores condições de trabalho, melhor salário mínimo, para que obtivesse uma vida digna. Além disso, elas pediam o retorno dos seus maridos. Essas mulheres levantaram bandeiras cujo lema era pão e paz, ou seja, pão para os nossos filhos e para nós, através de condições dignas de trabalho, ou seja, através de salários dignos, onde a gente possa ter acesso a uma alimentação, uma vida digna, e paz para que os seus maridos que estão lá na guerra, lá na Primeira Guerra, pudessem voltar da condição bélica vivos e reconstruir seu lar, porque boa parte da população russa era contra a entrada da Rússia na Primeira Guerra. Veja bem, a Rússia vinha de um contexto, um conflito bélico contra o Japão, lá de 1904 até 1905, que foi uma guerra por territórios na Manchúria e na Coreia, no qual o Japão saiu vencendo, porque tinha um poder bélico melhor. A Rússia contraiu uma dívida externa enorme, teve perda material, por mais que o material bélico russo não era lá aquelas coisas diante do poder bélico desenvolvido durante essa fase da paz armada que antecede a Primeira Guerra, era, era um prejuízo para a coroa, para o império. Além disso, a morte de pessoas por territórios que eles não conquistaram. E, diante dessas circunstâncias, o imperador apertou cada vez mais, digamos assim, o cinto da população que já passava fome. Mais uma guerra significa passar mais fome, significa ter entes queridos assassinados em terras desconhecidas. Por isso que essas mulheres, ao mesmo tempo que saíram para reivindicar melhores condições de trabalho e, portanto, melhor condição de vida, ter pão na mesa,
elas correram na rua em prol dos seus maridos, filhos e parentes queridos que estavam na guerra, para o retorno deles vivos e não morrerem por um governo que não pensa neles. Esse evento ocorreu em fevereiro no calendário gregoriano, que era usado na Rússia. Só que no calendário ocidental, essa greve ocorreu dia 8 de março de 1917. Ou seja, não sei se vocês sabem, se não sabe, fique sabendo, o Dia Internacional da Mulher foi criado justamente para homenagear essas mulheres que foram nas ruas reivindicar melhor salário, melhor condição de alimentação para a sua família e o retorno dos seus entes queridos da Primeira Guerra, que é também um acontecimento histórico que antecede o início da Revolução Russa. Por isso que ele é muito importante. 8 de março era uma homenagem que foi estabelecida muito posteriormente ao processo revolucionário russo, dentro de um congresso internacional de mulheres que estavam decidindo a data melhor para estabelecer uma unidade de representação da luta das mulheres no mundo, e esse dia foi escolhido. E, ao mesmo tempo, um dia de homenagem às mulheres que iniciaram o processo revolucionário da Rússia. Dito isso, é importante salientar que a primeira fase da Revolução Russa não leva em consideração o lema que elas levantaram, o tom e a paz, porque o governo provisório, durante a Revolução de Fevereiro, não estabeleceu melhores condições de trabalho, melhores condições de moradia e, portanto, de alimentação, continuavam a passar fome e não estabeleceram a paz, a retirada da Rússia do contexto da Primeira Guerra. Isso significa que esse evento não foi escutado pelos mencheviques. E aí o que os bolcheviques fizeram? Pegaram esse lema dessas tecelãs, esse grito de guerra, essa palavra de ordem que elas estabeleceram e criaram um lema, acrescentando uma palavra apenas: paz, pão e terra. Por que terra? Porque a terra é importante para os bolcheviques. Lembre-se que a base revolucionária deles é a tese de Marx e Engels, ou seja, o socialismo científico. Dentro da tese de socialismo científico, a posse da terra, da grande terra, né, tem que ser o quê? Estatizada, nacionalizada. Então, a tese que os bolcheviques defendiam era o quê? A paz para a Rússia, pão para todos e terras para aqueles que trabalham na terra. Então, assim, eles conseguiram não só atingir os interesses dos trabalhadores nas cidades, que era uma condição digna para sobreviver, para ter acesso a uma vida digna de trabalho, mas também atender o camponês, que trabalha na terra, porém não é dono da terra. Quem é o dono da terra na Rússia? O imperador, a nobreza e a igreja ortodoxa, a elite. Eles trabalham na terra? Não, mas quem deveria ter a posse da terra, de acordo com os bolcheviques, seriam aqueles que trabalham na terra, né? Lembre-se que isso foi importante porque, a partir desse momento, eles ganham força ao ponto de fazer o processo revolucionário de outubro, que é a Revolução Vermelha, dando fim ao processo revolucionário, pelo menos na sua fase de decisão de quem teria o poder, os mencheviques ou os bolcheviques. Mas esse lema foi importante, porque assim eles tiveram a maioria populacional ao seu lado. Por isso que o lema paz, pão e terra, ele foi usado posteriormente em outros processos socialistas, né, os processos revolucionários socialistas, visando abraçar uma camada popular que estava à mercê da fome, da opressão dos donos da terra, e isso meio que uniu-os contra um sistema opressor, uma classe opressora. Por isso que o lema é de grande relevância. Ana, beijão para vocês, bons estudos. Qualquer coisa, estou aqui.